Quando o amor bate na porta depois de muitos anos vividos, ele não entra fazendo barulho como na juventude. Ele chega devagar, às vezes numa conversa simples, numa flor lembrada, numa ligação no fim do dia, numa companhia que faz a casa parecer menos fria. E a gente que já passou por tanta coisa, sente o coração abrir uma fresta, mas também sente o medo, colocando a mão na maçaneta, perguntando se ainda vale a pena mexer numa vida que já estava organizada. Na terceira idade, meu bem, amar de novo não é começar do zero, é levar junto uma história inteira. Tem lembranças de um casamento antigo, tem filhos crescidos, tem netos, tem rotina, tem casa, tem remédio na gaveta, tem silêncio aprendido, tem manias que viraram parte da alma. Por isso, quando alguém aparece trazendo carinho, não basta perguntar se a pessoa é boa. É preciso perguntar também se essa presença cabe na vida que você construiu com tanto esforço. Muita gente acha bonito ver dois idosos se apaixonando, mas poucos entendem a profundidade disso. Não é só romance, é coragem. É permitir que outra pessoa entre num espaço onde antes havia luto, costume e proteção. Às vezes, a pessoa viúva ou separada já se acostumou tanto a não esperar nada que quando recebe cuidado verdadeiro fica assustada. O carinho, quando chega tarde, pode parecer presente e ameaça ao mesmo tempo. Por isso, antes de dizer sim, mais uma vez, observe o que esse amor desperta em você. Ele traz paz ou pressa? Traz alegria ou confusão? Faz você se sentir vista, respeitada ou apenas acompanhada para fugir da solidão? O amor maduro não precisa atropelar. Ele pode caminhar devagar, sentar à mesa, tomar café, conversar com calma e provar nos pequenos gestos que veio para somar, não para tomar o lugar da sua própria vida. Antes de aceitar um novo casamento na terceira idade, minha filha, é preciso sentar consigo mesma com uma honestidade que às vezes dói um pouco. Nem todo desejo de casar de novo nasce do amor. Às vezes, ele nasce do cansaço de comer sozinha, de dormir numa casa silenciosa, de não ter alguém para perguntar como foi o dia. A solidão pode vestir roupa bonita e se apresentar como paixão, mas, se a gente não olha com calma, acaba confundindo companhia com escolha verdadeira. Veja bem, querer companhia não é vergonha nenhuma. O ser humano foi feito para troca, para conversa, para presença. O problema começa quando a pessoa aceita qualquer promessa só para não enfrentar o vazio da própria sala. Na velhice, esse vazio pode pesar mais porque muitos amigos já se foram. Os filhos têm suas vidas, o corpo pede mais cuidado e os dias parecem compridos. Então, quando alguém aparece oferecendo atenção, o coração pode correr antes da razão calçar os sapatos. Por isso, observe como você se sente quando está longe dessa pessoa. Você sente saudade serena ou desespero? Você admira quem ela é ou apenas gosta do fato de não estar mais sozinha? Você consegue dizer não sem medo de perder tudo? Essas perguntas são importantes porque amor maduro não deve nascer de dependência emocional. Ele deve nascer de escolha, de respeito, de afinidade, de vontade tranquila de dividir a vida sem entregar a própria dignidade. Minha avó dizia que decisão tomada para fugir costuma levar a gente para outro tipo de prisão. E é verdade. Casar-se novamente pode ser lindo, mas só quando nasce de um coração acordado, não de um coração apavorado. Antes do sim, experimente viver a relação sem pressa. Caminhe junto, converse, discorde. Veja como a pessoa reage às suas vontades, aos seus limites e aos seus silêncios. O amor que vale a pena não exige que você fuja de si mesma. Ele permite que você se encontre melhor. Quando uma pessoa mais velha fala que pensa em casar de novo, muitas famílias reagem antes mesmo de escutar. Os filhos dizem que estão preocupados, os netos ficam confusos, um parente lembra de dinheiro, outro fala de golpe, outro pergunta se não é cedo demais. Quase sempre existe amor por trás dessas reações, mas também existe medo, controle e dificuldade de enxergar a mãe, o pai, a avó ou o avô
como alguém que ainda deseja, escolhe e sente. Filho nenhum gosta de imaginar que a vida emocional dos pais continua depois de certa idade. Para muitos, a pessoa idosa vira quase uma figura fixa da família, alguém que deve estar disponível, quieta, prudente e previsível. Então, quando surge um novo amor, aquela imagem se abala. A família pode sentir que está perdendo espaço, que a memória do antigo casamento será desrespeitada ou que alguma ameaça está chegando. Mas preocupação não dá direito de tomar o volante da vida alheia. É claro que ouvir os filhos pode ser prudente. Eles podem perceber riscos que o coração apaixonado não percebe. Podem ajudar a analisar documentos, patrimônio, saúde e intenções. Mas ouvir não significa obedecer cegamente. A decisão precisa passar pela sua consciência, porque é você quem vai acordar ao lado dessa pessoa, dividir a casa, a rotina, os silêncios e as consequências. Ninguém deve casar para agradar a família, mas também ninguém deve desistir apenas para não incomodar. A maturidade está em abrir conversas sem entregar sua liberdade. Diga o que sente, escute os medos deles, acolha o cuidado que for verdadeiro, mas não aceite ser tratada como criança. Velhice não apaga a autonomia. Cabelo branco não transforma desejo em imprudência. A família pode segurar sua mão na caminhada, mas não pode escolher o caminho no seu lugar. No fim, um novo casamento só será digno se nascer de uma decisão sua, feita com serenidade, responsabilidade e respeito pela própria vida. Falar de dinheiro antes de casar não diminui o amor, minha filha. Pelo contrário, pode proteger aquilo que o amor está tentando construir. Na terceira idade, ninguém chega vazio a uma relação. Cada pessoa traz casa, aposentadoria, pensão, dívidas, filhos, promessas antigas, contas, documentos e talvez um patrimônio levantado com décadas de trabalho. Fingir que isso não importa é romantizar uma situação que precisa de clareza, porque depois do casamento, certas decisões deixam de ser simples. Muita gente sente vergonha de perguntar sobre bens, testamento, regime de casamento, despesas médicas e responsabilidades financeiras. Acha que parece desconfiança, mas desconfiança é entrar numa união sem saber onde está pisando. Conversar sobre dinheiro é como acender a luz antes de atravessar um corredor. Você pode continuar caminhando com carinho, mas evita tropeçar no que estava escondido. Dívidas, empréstimos, dependentes e direitos de herança precisam aparecer antes do sim, não depois de uma crise. Também é importante entender que os filhos costumam ficar sensíveis quando esse assunto surge. Para eles, patrimônio pode representar segurança, memória dos pais, esforço da família e medo de perda. Nem sempre é ganância. Às vezes é proteção. Mas também não se pode permitir que a herança futura pese mais do que a vida presente. O equilíbrio está em separar as coisas com justiça, proteger os filhos sem transformar o novo companheiro em ameaça e proteger o casal sem apagar compromissos antigos. Procure orientação séria antes de decidir. Converse com advogado, contador, alguém que entenda de documentos, benefícios, pensão, testamento e cuidados em caso de doença. Não deixe tudo na base da confiança falada na sala, porque pessoas boas também se confundem, adoecem, esquecem e partem. O papel bem feito evita briga, evita injustiça e evita que o amor termine cercado de ressentimento. Um casamento maduro não vive só de flor na mesa, vive também de verdade assinada, combinada e compreendida. Duas pessoas que se casam novamente na terceira idade não estão juntando apenas escovas de dente, minha filha. Estão juntando histórias inteiras. Cada uma tem seu jeito de acordar, sua maneira de guardar dinheiro, seus horários, suas lembranças, suas dores antigas e suas pequenas teimosias. Na juventude, muita coisa ainda está sendo construída. Na velhice, muita coisa já tem raiz. Por isso, antes de dizer sim, é preciso conversar sobre como essas raízes vão dividir o mesmo chão. Um gosta de casa cheia, o outro precisa de silêncio. Um quer viajar, o outro prefere o quintal. Um tem filhos presentes todos os domingos. O outro se acostumou a receber poucas visitas. Um dorme cedo, o outro assiste televisão até tarde.
Parece coisa pequena, mas é nas pequenas coisas que o casamento mora. Não é só no grande amor, na festa, na aliança ou na promessa bonita. A convivência se revela no barulho da cozinha, na conta que chega, na visita inesperada, na maneira de resolver um desentendimento. Também é preciso falar das memórias. Quem viveu muito, amou antes, perdeu antes, sofreu antes. Um novo casamento não deve exigir que ninguém apague o passado. A fotografia do antigo companheiro, a saudade de uma fase da vida, os costumes que nasceram em outro casamento, tudo isso precisa ser tratado com respeito. Amar alguém maduro é entender que ele não vem vazio. Ele vem acompanhado de lembranças que ajudaram a formar a pessoa que agora está diante de você. Então converse antes que a convivência vire cobrança. Pergunte onde cada um deseja morar, como serão as visitas da família, o que cada um espera do dia a dia, quais hábitos não está disposto a abandonar. Não fale só de sentimentos, fale da vida real. O amor pode abrir a porta, mas é a conversa honesta que arruma a casa por dentro. Casar de novo pode ser bonito, sim, mas só floresce quando ninguém precisa desaparecer para caber na vida do outro. Uma coisa é abrir espaço para um novo amor. Outra, bem diferente, é deixar que esse amor ocupe a casa inteira e empurre você para fora de si mesma. Na terceira idade, a rotina não é bobagem. Ela é chão, é o café no horário certo, a cadeira preferida, o costume de cuidar das plantas, a novela, a caminhada, a oração, o silêncio da manhã. Quando alguém chega querendo casamento, é preciso observar se essa pessoa respeita o seu modo de viver. Não basta ser gentil no passeio ou carinhoso ao telefone. É na convivência que se descobre se o outro entende seus limites. Quem ama de verdade não zomba dos seus hábitos, não manda você abandonar tudo, não trata sua independência como teimosia. Também é preciso pensar na casa. Vão morar juntos? Cada um ficará no seu canto? Quem se muda? Quem abre mão do quê? Essas perguntas parecem simples, mas mexem com identidade. Uma casa guarda memória, segurança e pertencimento. Para uma pessoa idosa, sair do próprio espaço sem verdadeira vontade pode trazer tristeza, irritação e sensação de perda. Por isso, antes do sim, converse sobre liberdade. Fale do que você não quer perder. Fale das suas manhãs, das visitas, dos horários, das pequenas coisas que mantêm sua alma em paz. Casamento bonito não é aquele que engole duas vidas e faz uma só à força. É aquele em que duas presenças caminham juntas sem arrancar uma da outra o direito de continuar sendo quem é. Na juventude, muita gente se casa imaginando viagens, filhos e casa cheia. Na terceira idade, o amor também pode ter alegria, passeio e riso, mas precisa conversar com uma verdade que ninguém deve fingir que não existe. O corpo muda, a saúde pede atenção e um dia alguém pode precisar de cuidado. Antes de dizer sim, pergunte com calma o que acontecerá se um dos dois adoecer. Quem acompanha ao médico? Quem decide numa emergência? Os filhos terão voz? O novo marido ou esposa poderá participar das decisões? Essas conversas parecem pesadas, mas evitam sofrimento quando a vida aperta. Também é importante falar sobre dependência. Amar não significa prometer carregar tudo sozinho. Uma pessoa idosa pode precisar de remédio, ajuda em casa, adaptação no banheiro, cuidador, companhia durante a noite. Tudo isso custa dinheiro, tempo e equilíbrio emocional. Quando ninguém conversa antes, o cuidado pode virar cobrança, culpa e briga. O amor maduro olha para o futuro sem romantizar. Ele diz: eu gosto de você, mas precisamos ser honestos. Isso não esfria o coração, fortalece. Porque casamento nessa fase da vida não é só dividir café e lembrança bonita. É também combinar como proteger a dignidade um do outro quando a força diminuir. Quem fala disso antes não está chamando tristeza. Está construindo paz para que, se o difícil chegar, ninguém se sinta abandonado, enganado ou preso a uma promessa que nunca entendeu direito. No fim das contas, casar-se novamente na terceira idade não deve ser uma resposta apressada para a solidão, nem uma obediência ao medo dos filhos, nem uma tentativa de provar algo para o mundo.
Deve ser uma escolha limpa, pensada, madura, feita com o coração aquecido, mas com os olhos bem abertos. A vida ensina que nem todo sim é liberdade e nem todo não é sabedoria. Às vezes a pessoa recusa o amor porque tem medo de perder o controle. Outras vezes, aceita porque tem medo de ficar sozinha. Por isso, antes da decisão final, é preciso perguntar: essa união aumenta minha paz ou diminui minha voz? Observe gestos pequenos. A pessoa respeita seu tempo? Escuta suas preocupações? Aceita conversar sobre dinheiro, família, casa e saúde sem fugir? Faz você se sentir mais inteira ou mais dependente? O amor maduro não vive só de uma promessa bonita. Ele se prova na paciência, na clareza e na capacidade de enfrentar assuntos difíceis sem virar ofensa. Então, meu bem, não tenha vergonha de querer companhia, nem medo de pensar com prudência. Você pode amar e ainda assim ir devagar. Pode desejar e ainda assim perguntar. Pode-se dizer sim, não ou ainda não. O importante é não entregar sua vida no impulso. Depois de tantos anos caminhando, você merece escolher com serenidade. Um novo casamento só vale a pena quando não rouba sua história, não cala sua verdade e não transforma o amor em prisão.